bacana, vi pelo Face, sou da universidade também, e sou professora do curso de artes visuais aqui da URGS. E vocês estão falando muito da área médica, científica e tal, mas é igual ou pior, entende? Porque ali é banalizado isso de... Eu não quero fazer denúncias aqui, mas até essa coisa do professor namorar as alunas, né? Tudo parece que é muito... Isso da naturalização, me parece assim que em todos os ambientes, eu só conheço a URGS, até já morei fora e tal, mas né, onde eu vivencio o meu trabalho, eu acho que há se São Paulo é problema, entende? Eu acho que aqui a URGS tem, né, vocês mesmos estão relatando, é muito grande, é muito grave. Então, acho que a cultura, eu acho que também é uma imposição legal, entende? Não é legal, como tu falaste, não é legal, não sei. Eu acho que não, é proibido, entende? Quer dizer, eu não tenho coragem de namorar um aluno meu ou de dar em cima, mas os professores podem fazer isso aqui. Então, a banalização, a naturalização disso se dá assim, não. E tudo é assim, os professores acham bonitinhas, meninas, gostosinhas. É o papo de todo. Não é só professor, é técnico, são os alunos também. Então, a gente vive num mundo, não num mundo, num Rio Grande do Sul, machista, horroroso, né? Assim, cavalário que a gente passa todo dia. E eu passo nas minhas, não só nessa questão sexual, sensual, sei lá o quê, mas também no plano das ideias, entendeu? Os homens, eles te esculhambam, eles te escorraçam. Eu já fui várias vezes escorraçada por colegas. Eu só queria fazer uma sugestão, que assim, como agir por enquanto, que eu acho que talvez funcione um pouquinho, que é nas avaliações do fim do ano, os alunos escreverem isso, tá? Porque isso, na verdade, depois vai para o chefe do departamento e isso vai para o diretor. E isso circula, né? Então, assim, na verdade, a gente já assistiu o colega de departamento tendo que se defender, ou se sentindo a obrigação de se defender publicamente, porque alunos tinham falado, né, que ele tinha sido machista ou tinha sido preconceituoso, e não foi bem assim, mas ele teve que se defender, ele se sentiu na obrigação. Então, eu acho que escrever ali na avaliação final, que é anônima... Não é anônima. Não é anônima, é fácil de identificar. Então, o que eles estão dizendo é que individualmente eles não podem. Então, tem que ser uma coisa feita em grupo. E tem que ter uma avaliação do grupo e escrita, sei lá, num computador anônimo. Porque o establishment é fogo. Esses dias eu encontrei uma das meninas na informática, na parada, que foi uma menina que estava no dia do coletivo de mulheres, e ela virou para mim e falou assim, tenho que te contar uma história. Uma colega minha, a colega, sempre a colega, né? Estava no corredor, ali na informática, no campus do Vale, e ela passou pela situação de 3 colegas encurralarem ela num dos corredores e disseram para ela, você só sai daqui se ficar com um dos 3. E eu não sei o que eu fazer. Aí eu assim, mas tu já procurou alguém da informática? Eu falei com o coordenador, que chamou os guris, depois me chamou para dizer que a gente tinha entendido mal. Aí eu falei assim, não, então volta e me procura, porque se tu chegar no diretor e não acontecer nada, volta e me procura para a gente levar isso adiante. Porque eu tinha ideia que o diretor da informática não ia deixar passar barato, né? E ela nunca voltou, né? Então a gente precisa, porque não adianta, é claro que, não é que não adianta, né? Adianta a gente como instituição também bater de frente, mas a gente precisa desse acúmulo de vozes para a gente conseguir fazer alguma coisa, né? Porque senão daqui a pouco a pró-reitora de assuntos estudantis é que é louca, que está vendo um monte de problema que os alunos não relatam. Isso é rádio corredor, isso não precisa ser levado a sério. Então a gente precisa sim se organizar e ter um volume para combater tudo isso. Eu só ia citar um exemplo, assim, é que uma vez eu entrei de frente contra um professor que era extremamente desrespeitoso comigo, com outras colegas. E aí um dia ele chegou e falou assim, o que vocês estão achando? Vestiu, tipo, pele de cordeiro, sabe? Sentou, o que vocês estão achando? Tem alguma crítica? E daí eu falei assim, professor, eu acho que é muito interessante, só acho que a gente ia aprender melhor se tu tratasse os pacientes com mais respeito e a gente com mais respeito. Porque o que ele fazia? Ele, tipo, chamava a gente de burra, ele pega a nossa mão, assim, quando a gente está fazendo as coisas, ele joga longe e humilha na frente de todo mundo. É extremamente desrespeitoso. Quando eu falei isso, e eu falei de uma maneira adequada, eu acho, eu não xinguei, não fiz nada.
demais, ele me esculachou, assim, disse que eu perdi a razão, que agora eu entrei em outros quesitos, que ele nunca me desrespeitou, nunca desrespeitou o paciente. E daí ele falou assim, porque... imagina, olha só o que está me dizendo, que absurdo, depois de ter me esculachado. Imagina um soldado dizer para um general, por favor, seu general, me trate com mais respeito, e ficou rindo da minha cara. Ele falou isso para mim. E daí, bom, passou, né? No final do estágio, eu chamei os outros colegas que passaram com ele e falei, vamos fazer uma reunião com o regente, vamos fazer pelo menos para dizer o que acontecia, porque não dá para acontecer mais isso. Consegui fazer a reunião, peguei no final da prova, chamei todo mundo, porque o pessoal não queria ir. Daí, no final da prova, vamos ficar na sala falar com ele. Daí, então tem que ter uma relatoria. Eu faço a relatoria. Fiz a relatoria, enviei para o regente, e nunca falaram dessa relatoria. E aí a representante discente do lugar disse que eles ainda faziam umas piadinhas assim nas reuniões, tipo, o que tu vai escutar, aluno? E não só não foi passado o que a gente escreveu, como eles também ficavam ridicularizando a participação do aluno. E agora eu queria enviar para, sei lá, para o regente, para alguém, para vice-reitor do hospital, para qualquer pessoa, só que os alunos que assinaram essa carta não querem. E aí como é que a gente vai fazer? Entendeu? Eu acho que a gente tem que se organizar. Mas e nessas ocasiões que os próprios alunos que também denunciaram, eu vou denunciar sozinha de novo? Não dá. E pior que ele vai ser vai ser o regente quando eu passar no internato agora nessa disciplina. Então eu já estou preparada para o pior. É muito difícil. Eu aprendi muito nesse tempo e eu acho que a ideia das professoras nós vamos acabar abrindo também para os homens. Mas eu acho que a gente tem que usar mais a nossa força. Eu aprendi nesse caminho que tem como uma clivagem dentro da comunidade, né, acadêmica, que nós temos alianças, alunos, funcionários e professores pelos direitos humanos, contra o machismo, contra o racismo, e tem alunos, funcionários e professores aliados do outro lado. Eles são maioria, mas nós temos a razão, né? Nós temos razão no sentido de que, tudo bem, pode até dizer que foi uma interpretação, a piadinha, parará, mas ninguém pode defender violência nem estupro publicamente, né? Isso não pode defender. É crime. Nós estamos falando de uma coisa que é um crime. Há um ordenamento jurídico, há um crime. E a gente precisa, eu acho, se organizar mesmo e enfrentar, que vai demandar muito tempo, vai demandar muita energia, mas é possível. Foi possível, por exemplo, para nós professoras, protegermos as meninas que denunciaram e quem as apoiou no internato. Porque nós nos articulamos por dentro e por fora dos esquemas institucionais e conseguimos proteger que essas meninas ficassem em panelas, como eles chamam lá, que fossem panelas protegidas e proteger de ser maltratado por assistente, porque ia ficar feio para eles, porque tinha algumas professoras e professores importantes que estavam observando os residentes dos assistentes, que são os que fazem os contratados, que são os que estão em contato direto com ele. Então, nós pegamos pessoas-chave nas diversas clínicas e falamos, vão querer sacanear com essas pessoas, então protege elas. E avisamos as pessoas. Então, a gente também pode se proteger, né, e se organizar. E a vergonha deveria ser sempre de quem faz a violência, não da vítima, né? Então, virar esse jogo é difícil, mas diz respeito a proteger o nome da vítima, a não fazer piadinha, a não ficar entrando em fofoca, né? Eu acho que a gente ainda está longe de fazer esse caso que você contou de uma universidade americana, eu não sei se é o mesmo, mas há um caso de uma aluna da Santa Casa, lá de São Paulo, que foi para uma universidade americana, foi assediada pelo seu orientador lá, meio foi passando, mas no final ele falou para ela, você transa comigo, que eu te dou $100. Aí ela disse que não e fez uma denúncia. E ele tinha marcado com ela num hotel, e aí ela fez a denúncia e ele tinha feito a reserva do hotel. Aí ele falou, mas acontece que esse hotel eu fiz porque eu ia fazer uma colonoscopia, eu ia fazer um exame. Aí a universidade falou, então mostra o exame. E ele não tinha. Aí ele foi expulso da universidade. Ele foi... Então, quando a gente ouve isso, a gente fala, gente, a gente quer um pouco assim, né? Uma coisa que realmente seja um procedimento. E procedimentos que tenham uma dosimetria
justa também, porque não adianta você pegar um Cristo para bode expiatório e depois não fazer nada. Então, que seja sempre a mesma regra, que as pessoas saibam, mas para isso nós vamos ter que andar para frente. Uma das meninas que denunciou lá, na nossa faculdade, que sofreu muito e que foi a pessoa que foi estuprada por esse cara que acabou ganhando só 1 ano de suspensão, a gente estava conversando, ela falou para mim assim, eu me arrependi, porque eu sofri tanto, fui tão exposta. E aí a gente ficou conversando sobre tudo o que tinha acontecido desde aquela época e sobre tudo o que estava acontecendo nas outras unidades da USP. E no final ela falou para mim assim, sabe, pensando bem, eu não me arrependi. Porque se eu não tivesse denunciado, talvez tivesse sido ainda pior para mim. Porque eu ia sofrer com isso sem ter tido pelo menos a oportunidade, né, de bancar. Então, eu acho que as denúncias em grupo, as alianças com os professores em posição de poder que podem proteger, são formas da gente ir aos poucos, porque nós temos a nosso favor, mais ou menos, né? Eu ia dizer que a gente tem a história a nosso favor, mas nesse momento não temos. Temos a história contra nós. Mas não faz mal. Não faz mal, não faz mal. E lembrar que isso é uma questão de gênero. Eu ouvi várias pessoas falando das mulheres. Claro, as mulheres em projetos que estão em gênero, como os homens. Mas as mulheres estão numa situação de maior desvantagem. Então, claro que tem mulher e tem homem machista, e tem mulher e tem homem que é contra a desigualdade de gênero. E a gente tem que se unir. Mas eu acho que a gente tem que mudar mulheres e homens. Nós temos que mudar os dois. E nós temos que mudar profundamente. Né? E acho que o que você estava falando das ideias reforça o negócio que eu li da Adriana Witt no início, do quanto as ideias, a sexualidade e o corpo estão integrados. Então, claro que num ambiente em que a gente é vista como um pouquinho mais burra e que se é bonita não precisa ser muito inteligente, a sua capacidade intelectual é de alguma forma prejudicada, né? E a gente sente isso. Claro que tem algumas pessoas, algumas mulheres que superam isso brilhantemente, mas precisa ter 3 vezes mais força. Então é sempre um pouco desigual, né? E queria lembrar que na pesquisa que nós fizemos em São Paulo, a gente encontrou 11% de abuso sexual, 10% de violência sexual por parceiro íntimo, e que isso não varia diferentemente do acaso em relação à escolaridade, né? Então, o abuso sexual infantil, pelo menos, e a violência sexual por parceiro íntimo não estão, pelo menos, claramente associadas à escolaridade, que é o que eu posso dizer, né? Então, e 1 em 10, gente, claro que a gente já passou por isso, né? E nós passamos e passaremos enquanto a gente continuar banalizando e achar que tudo bem. Então, eu acho que e vai ter represália, e a gente vai perder tempo, e a gente às vezes vai se ferrar, e a gente às vezes vai ser perseguida, mas, né, não dá para querer uma luta que não tenha nenhuma perda. E acho que vamos nos apoiar, porque está tendo mais mulher andando nas posições de poder, mais mulheres e mais homens civilizados, inteligentes, bacanas, né, minimamente aprumados para uma sociedade que valha a pena, né? Acho também que nem você, as meninas, queria terminar com as meninas, porque as meninas são minha paixão do momento. Eu acho que está vindo uma geração, eu não sei avaliar ainda, mas tem um negócio que mudou. Eu não sei, mas essas meninas e menino do ensino médio em São Paulo, eu fui fazer uma palestra na Cultura sobre cultura de gênero. O Teatro da Cultura lotado, um negócio desse, Estadão, USP Talks. Era tipo um TED, Estadão e tal. No final, vieram grupos de estudantes do ensino médio, tudo menina e gay, que estão indo em tudo que a USP oferece de graça para aprender. Eles querem ser advogados, eles querem ser médicos, e são os alunos do ensino médio das periferias, das cidades periféricas de São Paulo. Eu nunca tinha visto isso, entendeu? E eles vêm discutir escola sem partido, sexualidade. É impressionante, é tão reconfortador. Então, eu acho que talvez a gente ainda não esteja vendo direito essa geração que está vindo aí. Mas que elas estão vindo diferente, eu não sei como você, se é uma coisa superficial,
Eu entendo, mas eu estou vendo que está vindo uma coisa diferente, muito crítica, e espero que persistam, né? É uma esperança. Às vezes, porque a história não vai só para um lado, ela vai e vem. Então, um momento tão conservador, de avanço conservador, como a gente está vivendo, vai provocar uma reação. Eu tenho... Não é fé, tenho fé na dialética, né? Convicção, não tenho prova, mas eu tenho convicção. Só para a gente terminar um pouco para cima. É engraçado isso que a Ana Flávia comentou, que eu ouvi isso do nosso movimento do ensino médio aqui também. Que grande parte das ocupações estavam sendo tocadas, lideradas por mulheres e movimento LGBT. Quem foi nas passeatas aqui viu, as mulheres foram as comandantes. E são as jovens, né? São as meninas. Então, fica a São as gente. meninas.